Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 20, 19 ao 31. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro domingo da Páscoa, ou segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, domingo em que nós temos esse lindo evangelho em que relata 2 vezes a aparição, a visita de Jesus ressuscitado no meio dos apóstolos. São muitos elementos, muita informação e muitas coisas boas para a nossa reflexão. Fala do Espírito Santo, que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Fala da paz, né? Jesus vem e, como ressuscitado, ele traz a paz. Interessante essa questão da paz, porque nós muitas vezes temos um senso vingativo, nosso senso de justiça é muito de retribuição. Talvez ali até o coração, ou quem sabe alguns dos discípulos, poderiam até querer que Jesus, naquele momento, fosse então penalizar quem o matou, quem o crucificou por causa do que fizeram. No entanto, Jesus vem e se coloca no meio dos discípulos e diz: Eu vos dou a paz, eu quero te dar a paz esteja com vocês. Né? Então eu venho em paz, eu não vim, né, por outro motivo, eu vim trazer a paz. Eles ficam alegres, né? Jesus então lhes sopra sobre eles e diz, lhes envia o Espírito Santo, lhes dá um mandato missionário, um mandato do perdão, né? Um mandato a respeito do perdão dos pecados e, e depois ainda, né, no segundo momento, que o primeiro momento Tomé não está, na primeira reunião Tomé não está na comunidade, não está com os discípulos, e aí ele não acredita, né, os amigos dele conversam, falam sobre Jesus, ele não acredita, mas no segundo momento, quando Jesus aparece e pede para ele tocar-lhe no seu corpo, Tomé faz essa linda profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Como eu disse, são muitas informações, muita coisa, até a questão do próprio corpo de Cristo, né? Nós vemos aí que Cristo, com a ressurreição da sua carne, ele não perde as marcas das chagas, né, dos últimos dias, do último dia, quando ele foi ali então crucificado. No entanto, ele também, o seu corpo não é igual ao nosso, que a matéria dele, ele se manifesta, ele aparece, ele entra estando as portas fechadas. Então, são alguns elementos assim que ultrapassam a nossa compreensão, né? Que são transcendentes, mas que nos levam também a uma referência da eternidade e da ressurreição da carne, em que a Sagrada Escritura e o Catecismo nos falam a respeito dos últimos tempos, da ressurreição de cada um de nós. Mas ficamos também, principalmente, com essas 3 palavras aí, então, fé, paz e Espírito Santo. Esses 3 elementos são necessários para todos nós e nos trazem uma alegria, nos trazem uma realização de vida e nos trazem força para nós caminharmos, para nós seguirmos sempre adiante com o Espírito Santo, com a fé e a paz
é o que nós mais buscamos nessa vida e para a eternidade também. Que possamos então celebrar bem esse Domingo da Misericórdia, buscando tudo isso e acolhendo tudo isso que o Senhor quer nos dar. Que Ele nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.